É que ela não fez isso, não fez lá no Coração Eucarístico, não fez em outros conjuntos que nós temos. Eu solicitei ao procurador do município, porque a portaria, ela recomenda, apesar dessa resolução, a portaria recomenda que não seja cobrado. Exatamente porque é um programa social, não faz nenhum sentido eu tomar essa atitude. Nós não entramos muito no mérito ainda, o nosso advogado está olhando as possibilidades, porque nós sabemos que existem outras negociações com a Copasa em andamento, e a gente quer imaginar que isso pode estar influenciando nessa decisão. Porque esse valor não faria diferença para a Copasa do ponto de vista de negócio, né? Agora, afora isso, existe a tarifa social, né? E aí sim a gente está recomendando às famílias que têm o perfil para a tarifa social, que vá ao seu CRAS, requeira o documento para que ela tenha junto à Coab, já estou misturando alhos com bugalhos, mas que ela vá à Copasa e requeira o seu desconto da tarifa social. Mesma coisa para a CEMIG. Mas isso é uma coisa, é no dia a dia, é no consumo dela. Em relação à taxa de ligação, é que essa é a posição, de novo eu coloco como a posição do cidadão Eurípides. Eu acho um despropósito fazer essa cobrança, né? E aí, eu acho que essa casa pode ajudar a discutir isso, porque imaginem, mesmo que parcele, as famílias que têm o programa Pro Família recebem R$40. Se desconta R$27, né? 10 parcelas de 27, já sobra R$13. Quer dizer, eu estou sacrificando essas famílias. Então eu acho que a Coab tinha que, de novo, hein? A Copasa tinha que rever essa posição e não fazer essa cobrança, até para que a gente possa favorecer mais ainda essas famílias. E em relação à CEMIG, não tem nem alteração? A ligação é de graça, o padrão é de graça? Muito bem, acho que esse é o padrão de comparação que a gente tem. A CEMIG está lá, está trabalhando. Coab, o Alessandro da Coab vai puxar a minha orelha. Mas a Copasa está fazendo um belo trabalho também do ponto de vista operacional, a gente não pode discutir, ela está com todas as casas já com cavalete, só colocar só o hidrômetro. A CEMIG está lá, já está terminando o trabalho, todas as unidades, nós acreditamos que em 10 dias, no máximo, vão estar já com a energia ligada e não cobram um centavo do usuário. Então, por analogia, a Copasa também tinha que segurar isso, né? Então, ontem eu estive com o prefeito, passei para ele a resolução, né? Estou com ela na mão, eu pedi ajuda ao doutor Vigílio aqui da Câmara, né? Quando eu fiquei sabendo, e fiquei preocupado, que é R$200.800 que a Copasa vai arrecadar, acho que R$276 para cada morador. E o morador que muda para lá, às vezes leva mudança até na cabeça, como é que ele vai pagar isso? É difícil. Eu acho que a gente tinha que realmente rever essa resolução, que foi feita, inclusive, depois que as casas já estavam até sendo sorteadas, né? Eu acho que é uma questão que nós podemos aqui, a Câmara dos Vereadores, nós unirmos e ver o que a gente pode fazer em relação a essa resolução e aos moradores lá do Pisolato. Obrigada, Eurípides, era isso só que eu queria perguntar. Obrigada, viu? Eu que agradeço, na verdade, e toda ajuda é bem-vinda. Se a gente puder criar uma condição melhor para essas famílias lá, isso vai ser de bom ouvido, porque a gente vai diminuindo a tensão social. Pois é, mas se essa resolução foi feita depois, até que estava sorteando, será que a gente não consegue reverter? Porque nós não podemos atuar, porque é uma lei, é uma resolução estadual. O que eu estou pensando é que a gente tem que trabalhar com a Copasa a questão do bom senso. Mesmo com a resolução colocada, eu sei que bom senso é uma coisa difícil, mas não faz sentido, mesmo os 40%. O ideal era que a Copasa não cobrasse nenhum centavo, que a Copasa fizesse a ligação e cobrasse pelo serviço, que já é caro, todos nós sabemos, é um serviço caro. Nós estamos pagando coisas que, efetivamente, nós não temos ainda na totalidade, na integralidade. Então, é fundamental que a gente conseguisse esse desconto integral para essas famílias. Eurípides, mas o Ministério Público tem botado a colher em quase tudo quanto há. É a hora dele entrar, né? Olhar o povo que precisa. Muito bem, vereadora Edmir, gostei. 1-0, como diz o Brás Paulo, parabéns.
né? Agora é a hora tudo que tem, que parece que a gente está sendo governado até pela promotoria, né? Então, de repente, se a gente levar isso lá, de repente a gente consegue reverter essa resolução, pelo menos nessas casas da agora, porque a negociação para frente, aí a gente vê o que faz, né? Parabéns pelo seu trabalho, leva um abraço a toda a sua equipe lá do Desenvolvimento Social. Obrigado, vereador. Agora, o oficial superior chamou nosso amigo Mauri, palavra o vereador Mauri da JL. Senhor presidente, colegas vereadores, membros da casa, nosso plenário, pessoal de casa, secretário, meu boa tarde. Secretário, qual tenho uma grande admiração, muito orgulho por isso. A pergunta que gostaria de fazer é simplesinha, porque os colegas nenhum, acho que poderia só ter acrescentado na pergunta de alguns, porque tem tido muito assim essa questão, essa pergunta no meu gabinete. A pessoa que tem alguma restrição, por exemplo, Serasa, SPC, ela pode concorrer ou ela já está automaticamente cortada? Boa tarde, vereador. De fato, para esse programa, restrições desse nível, seja Serasa, SPC, de crédito, não impede que a pessoa participe do processo. Então, muitas vezes essas pessoas acabam se endividando pela própria natureza e ficam lá restritas, né, por uma questão lá do Serasa ou do SPC. Então, esse tipo de restrição não impede. Já na Coab, que é esse convênio que nós estamos estudando, aí a restrição cadastral, a restrição de crédito entra como um limitador. Mas no Minha Casa Minha Vida faixa 1 não entra. Eu agradeço ao meu dileto amigo, secretário Eurípides, e por passar aqui com a gente 1 hora, para nós é um prazer, e informar não a nós, vereadores somente, que somos multiplicadores dessas informações, e se fizermos isso, já estaremos, né, acho que contribuindo significativamente, mas sobretudo pelo alcance que tem a reunião, que tem a transmissão pela NTV, e que as pessoas em casa possam estar nos assistindo e também multiplicarem essas informações. E é sempre importante a gente frisar uma questão que Isaías colocou logo no início, que não depende de político, de prefeito, de secretário, de amigo, de bispo, de pastor, de candidato, então nem se fala. A classificação ou ser contemplado com essas casas. E uma outra coisa também que eu quero ressaltar, e que você colocou, e talvez não tenha colocado de uma forma muito incisiva, e eu quero aqui me permitir referendar, que a venda dessas casas, ou seja, a comercialização desses imóveis, é um sério problema para as duas partes, para quem vende e para quem compra. Para quem vende, porque tem todas as questões de cometer infrações perante a Caixa, perante o governo, diante dos compromissos que assumiu. Para quem compra, porque caso a Caixa, a Secretaria, o Ministério Público, outro órgão fiscalizador tome conhecimento, o que vai acontecer verdadeiramente é que a pessoa vai perder aquela casa e vai perder o dinheiro, ou vai correr atrás de quem recebeu o dinheiro, que muito provavelmente já não terá mais, enfim, nós vamos criar aí um conflito, né? Então, as pessoas que precisam da casa, que têm necessidade da casa, se inscrevam, concorram, não acreditem em promessa, não acreditem em ilusão, e que, no fim, eu espero que todos tenham a oportunidade. Nós já tivemos aqui a superação de uma grande parte do nosso déficit habitacional, segundo a própria Caixa e o Ministério da Cidade nos informou na legislatura passada, que seriam, salvo engano, de 1.800 casas, né? Nós fizemos já quantas? 1.600 casas, 1.600 e pouco. E aí, Bosquim, Vicente, que o pessoal da CUTMA, eu me lembro de uma demanda que houve por parte dos investidores nesse segmento, ainda no governo passado, na legislatura passada também nessa casa, da tentativa de nós diminuirmos o tamanho mínimo do lote na nossa cidade. A Constituição Federal, a legislação federal permite que os lotes para a construção de habitações populares por programas subsidiados pelo governo federal, estadual, municipal, os lotes possam ter até 125 metros quadrados. O que, na minha opinião, eu acho que é muito pequeno. Mas os empreendedores na época questionaram que o lote em Patos poderia ter 180 metros, sendo 9 de frente, que hoje a frente mínima é 10, e o fundo de 20 metros, que daria para construir a casa, daria para respeitar os afastamentos previstos pelo plano diretor e pelas regras urbanísticas da cidade, e
aumentaria, neste caso dos dois empreendimentos, em aproximadamente 20%. Ou seja, se nós tivéssemos adotado essa providência, o prefeito tivesse enviado para essa casa naquela oportunidade, as 1.600 casas hoje seriam 1.800. Pela informação da Caixa, nós teríamos superado o déficit habitacional social da nossa cidade, né? Então, eu acho que é uma questão que o senhor deve pensar, deve conversar com os técnicos da Prefeitura, com o prefeito, e que nós possamos fazer isso. Evidente que, digo aqui, somente imóveis destinados a programas sociais do governo federal, ou seja, habitações de interesse popular. Senhor presidente. Pois não. Me dá uma palavrinha aí. Só um minuto. A questão do custo da Copasa, eu acho que é uma coisa que nós temos que discutir, não podemos permitir isso, em que pese ser um ato do Estado, uma resolução da ARSAI que tem competência, como você diz, nós devemos utilizar agora ou exigir deles o bom senso. Como diz a portaria, ela sugere que os concessionários, que são entidades privadas, não cobrem, mas ela não pode exigir isso, não pode obrigá-los a fazer. Então, entretanto, eu acho que tem o nosso apoio, como disse a Dalva, todos nós apoiamos. Eu, mais uma vez, agradeço a sua presença e, antes de encerrarmos, eu passo a palavra para o Tião e depois já fica aqui os meus agradecimentos. Tião. Só mais uma pergunta e uma dúvida que eu sempre tenho, sabe? A respeito disso aí que vocês estão falando, das pessoas que ganham casa, vendem casa, aluga casa. Então, eu queria ver com o secretário. Essas pessoas que eu não tenho uma prova, mas a gente vê o comentário aí falando que as pessoas ganham casa e vendem a casa. Essas pessoas fazem uma inscrição, elas têm um cadastro lá na secretaria, não é isso? E essas pessoas vendem casa e voltam lá e conseguem fazer uma inscrição novamente e ser contemplada novamente. Tem isso? Mas é o que a gente vê falar. Não tem como ela fazer isso, porque quando ela vai, digamos que ela fez isso, ela foi contemplada e resolveu, muito esperto, vendeu e depois volta para fazer uma nova inscrição. A inscrição, ela pode até fazer, porque nós trabalhamos com um processo totalmente isonômico. Então, chegou lá, vai fazer a inscrição. Mas na hora dela levar documentação, nós vamos verificar o cadastro e vai ver que ela já teve um cadastro imobiliário em algum momento. E hoje o sistema ele tá mais perfeito, que não interessa se ela teve um cadastro imobiliário aqui ou lá em Manaus, não interessa. A gente consegue detectar. Então, hoje isso não é possível, né? O que acontece é esse fato. Agora, só para reiterar, presidente, já encerro a minha fala aqui, o que é importante é, tendo situações como essa, e se nós tivermos evidências, nós precisamos denunciar. É inadmissível tirar o direito de uma família que está precisando para virar negócio para outra família. Isso não pode acontecer. Tá? Não, sabe, secretário, é porque, igual eu te disse, né, a gente vê esse comentário direto aí, né? E várias pessoas sempre, não, fulano vendeu, voltou, fez a inscrição, ganhou casa de novo, eu não consigo ganhar minha casa. Então, isso aí, não existe isso. Não tem como, porque ele não vai conseguir provar. Agora, tem uma denúncia, é importante chegar para a gente essa denúncia para que a gente possa apurar. E aí levar para a Caixa tomar as providências, né? Mas agradeço, então, presidente, a possibilidade de estar aqui com vocês. Nós tratamos hoje aqui de habitação, mas desenvolvimento social tem uma gama enorme de assuntos. Nós estamos tentando fazer o trabalho o mais transparente possível lá na Secretaria. O nosso público é um público que precisa dessa transparência. E a gente se coloca à disposição, né, para estar aqui trabalhando outros temas com os vereadores, com a população toda, já que a NTV leva essa imagem tão longe. Eu também aproveito esse finalzinho para agradecer a minha equipe. Nós somos lá 160 servidores. Na habitação, nós nos chegamos a 8, nós somos 8 servidores na habitação para tocar todos esses projetos. Vocês imaginem a correria que é. Muitas vezes você vê aquele movimento na porta da secretaria, porque as pessoas são ansiosas mesmo. Eu tenho uma senhora que vai todo dia na secretaria. Ela foi contemplada, ela já assinou o contrato, mas ela vai todo dia na secretaria. Já sabe até onde fica o café, e vai tomar café sozinho. Mas é assim que as coisas funcionam. Então, mais uma vez, eu agradeço ao vereador Lázaro Borges pela oportunidade e estou à disposição lá na secretaria. Boa tarde a todos.
Muito obrigado. Eu informo aos senhores vereadores que, nesse momento, nós vamos abrir as fases de comunicação. Peço a palavra, senhor presidente. E eu espero que realmente nós possamos usar esse momento da reunião para comunicar fatos e não debater assuntos que não são ou que não têm a ver com as nossas comunicações. Não cabe a parte nessas comunicações. Guarda para você, comunica e evite comunicar a comunicação do outro. Senão nós vamos ficar aqui ouvindo a mesma coisa o tempo todo. Nós já permitimos que o secretário ficasse aqui por mais de 1 hora. Evidente que, diante da relevância das informações, né, da importância de tudo que disse e também da justificativa da Emater, que teria uma tribuna livre hoje, conforme consta da pauta, mas que justificaram o Bosquim, dizendo que não poderiam vir e que marcariam uma outra oportunidade. Por isso, nós alongamos o tempo dessa tribuna livre. Então, eu digo aos senhores vereadores que nós devemos nos ater ao tempo, sermos sucintos e efetivamente comunicarmos aquilo que nós temos para comunicar. Com a palavra, o vereador Vicente, depois a vereadora Béia, depois o vereador Isaías, depois a vereadora Edmir. Perfeitamente, senhor presidente, o senhor está corretíssimo. 3 minutos para comunicar. Eu gostaria de comunicar aqui o início da nova pavimentação asfáltica da rua Tualpa Dias Maciel e que esse recurso, que essa obra só está podendo ser realizada através de um recurso do governo federal, uma emenda parlamentar do ex-deputado federal Antônio Andrade, a pedido do ex-vereador Tonhão da Copasa, que ele me mandou os recibos, os números dos ofícios, e pediu para que eu comunicasse aqui para ele, que ele deve estar nos assistindo nesse momento. Então, uma ação política do ex-vereador Tonhão da Copasa, a gente lembra aqui, na legislação passada, o trabalho, a cobrança que ele teve insistentemente para que essa obra pudesse ser realizada. Parabéns, vereador, pela lembrança da informação e realmente o nosso companheiro Tonhão. Senhor presidente, eu queria cumprimentar o desembargador Nelson Messias de Moraes, nosso querido Nelson. Ele foi eleito presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Quero desejar a ele pleno sucesso nesse novo desafio. E ele que recebeu, tem pouco tempo, a medalha Hélio Costa, e é justa e renomada e merece todo o carinho do povo patense. Afinal, ele é o filho da nossa querida Patos de Minas. Parabéns, Nelson. Obrigada. Filho por decisão desta casa. O filho honorífico. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Isaías. Bom, eu quero falar lá dos buracos da João Cirino. Porque os buracos da João Cirino, a vereadora Béia, que passa muito por ali, é moradora, virou um só. E a cobrança do povo é muito grande em cima da gente. Eu estive novamente essa semana com o secretário, ele nos explicou, porque semana passada eu falei aqui que a equipe estaria na parte alta da cidade, arrumando a Zeca Mota, João Cirino, onde arrumou mesmo a Zeca Mota e parte da São Geraldo. Mas acontece que o secretário me falou que teve alguns caminhões quebraram, não quebra meu raciocínio não, senhor presidente. Alguns caminhões quebraram, não tinha lama asfáltica também, e que a partir da semana que vem, que ele me prometeu que novamente a equipe voltará para lá, e só sairá quando terminar. Que, inclusive, na segunda-feira, ponto facultativo, mas que a terceirizada irá estar trabalhando sim, e com certeza, a partir da semana que vem, então, aquela parte lá continuará com a equipe terceirizada, que é a qual tem as máquinas, o rolo compressor, tudo para estar tapando aqueles buracos maiores. A Comissão de Saúde, eu, Isaías Martins, o vereador Mauri, e quem representou a vereadora Dalva Mota foi a assessora dela, Paula. Estivemos reunidos no meu gabinete também com a Daniele Dutra de Andrade, que é da Comissão de Saúde, da Regulação em Fisioterapia da Clínica Totó Veloso, onde nos preocupa muito que há 5.000 pessoas na fila de espera aí para ser atendido, apesar do município ter um convênio aí com 6 clínicas que atendem no caso da ortopedia. A Totó Veloso também faz a fisioterapia, mas é na questão AVC, DCE e também nos amputados e lesão medular. Então, nós marcamos uma reunião
com o prefeito e com a secretária para a semana que vem, para que nós possamos estar discutindo esse assunto lá, ver se conseguimos pelo menos mais uma clínica, para ver se desafoga um pouco aí essa fila, bem como um espaço físico maior para atender na Totó Veloso, que é simplesmente impossível. Eu estive na segunda-feira, lá no bairro Abner Afonso, onde eu fui, estava eu e o Cabo Batista já há 15 dias atrás, questionado na questão da instalação de um posto de saúde lá no bairro Abner Afonso, precisamente aonde vai ser desativada a companhia de polícia. Nós, porque o pessoal ali já é um pessoal da melhor idade, que é a equipe 14, nós tivemos com a secretária, juntamente com a Marilene e a Milce, numa reunião lá agora, segunda-feira próxima passada, na quadra, onde nós discutimos para voltar a equipe 14 para ali. Infelizmente demanda tempo, né, a vigilância sanitária não aprova aquela construção que não foi para isso, mas nós, as meninas, fizeram uma reunião com o Milton, da Unipam, e nós fomos bem-sucedidos quando a equipe 14, já a partir do próximo mês agora de maio, do final do próximo mês de maio, é só questão de mudança, vai passar a atender lá no centro clínico do Unipam, na Avenida Marabá. Então, a equipe 14, que compreende aí o Abner Afonso, o Alto Caiçaras, a parte de cima da Major Gotti e também as chacras Caiçaras. Então, a partir do próximo mês, no final de maio, é só uma questão de mudança, adequações lá no centro clínico da Unipam, essa equipe 14, que era o anseio de todos eles, estará sendo atendida lá. Eu parabenizo aí a Milce, a Marilene, a secretária Denise, que através do nosso pedido, estivemos na segunda-feira, elas correram atrás, e ontem, aliás, já me ligaram dando a notícia que a partir do mês que vem estará sendo atendida essa equipe 14 lá no Centro Clínico. São essas minhas comunicações, senhor presidente. Parabéns pela atuação, vereador. Palavra... Senhor presidente, comigo você passou para mim, não? Pois é, então, hoje de manhã eu tive a oportunidade de participar de do segundo encontro no CRAS, lá na Avenida Paineiras, um encontro importante, eu representei, já está a Câmara como senhor presidente, um encontro importante, cumprimentar ali a Isabel, que é a responsável pelos CRAS, e é realmente muito importante. E o Zé Eustáquio, inclusive, anunciou a inauguração de mais um CRAS, eu acho que daqui mais uns 30, 60 dias. E lá foi um encontro maravilhoso, muito bom, e parabéns aí, porque realmente é um encontro que deixa a gente tranquilo de que muita coisa boa serve à comunidade. Obrigado, Otaviano, por ter representado a Câmara. Realmente eu fui convidado, mas já havia justificado minha ausência, porque eu teria que estar no Unipam. Com a palavra, o professor Edmir. Senhor presidente, colegas vereadores, nós representamos essa casa, senhor presidente, no encontro feito no Unipam para a implementação da Base Nacional Curricular Comum. Naquele momento estava presente a vereadora Beia e o vereador Brás Paulo, não é? Não tinha mais não, né? Muito bem. Também, senhor presidente, ontem nós estivemos aqui reunidos com os alunos dos maristas, né? Gostamos muito do encontro, muitos vereadores presentes, né? Foi muito produtivo, eles estão agradecendo muito e tá de parabéns os professores Alain e Mara, que tiveram a iniciativa de trazer aqueles jovens aqui. Também nós participamos da homenagem aos aposentados e pensionistas do IPREM, organizado lá pelo senhor prefeito, lá no gabinete. Achei muito justa a homenagem, as pessoas muito felizes, né? E nós, vários vereadores ali naquele momento. Quem que estava lá? O vereador Nivaldo, o vereador Nivaldo não falha de nada, né, vereador? Está sempre presente. Quem mais? A Beia, E quem? O Cabo Batista, que também está sempre presente. Eu quem? Tchau. Muito bem. Ainda, presidente, nós tivemos aqui na reunião organizada pela ADESP, né, sobre a cidade que nós queremos. Muito boa, por sinal, muito produtiva, muito proveitosa. Era só isso, presidente. Obrigado. Senhora, palavra vereador Lázaro Borges, depois o Tião Mariano. Senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez aqui a comunicação. Queria comunicar e agradecer ao pessoal da Copasa, que nos atendeu num ofício que nós fizemos, que a Rua Canedo, mais de 40 casas há muitos anos, não tinha rede de esgoto. Já está finalizando o trabalho de rede de esgoto,
tanto na Rua dos Canedo, quanto na Rua Canavial, também atendendo o nosso pedido. Também queria comunicar, senhor presidente, que no dia 15, no último domingo, dia 15, domingo passado desse mês, nós estivemos lá na Praça do Bairro Alvorada, onde participou da missa o nosso prefeito, juntamente com alguns moradores, nós estivemos lá, para que pudesse entregar, simbolicamente, a Academia ao Ar Livre que nós conseguimos, que foi instalada lá no bairro, na Praça Manuel Queiroz, do bairro Alvorada. Pedido nosso antigo e foi concretizado, lá ficou agora. Nós conseguimos para a Praça do Cruzeiro, conseguimos para o bairro Itamaraty, Nossa Senhora de Fátima e Alvorada. Todos completamos aquela área alta da cidade. Em breve teremos mais algumas academias para serem entregues em outros bairros e também, principalmente, na zona rural. Ontem nós estivemos lá no gabinete do seu prefeito, Nivaldo, a Dalva, Carlos Batista, a Beia, assessora do Tião Mariano, que o Tião Mariano não podia estar presente, e ficamos felizes em saber, depois na comissão de participação, na comissão do Distrito Rural, política rural, aonde que foi passado algumas demandas do seu prefeito. O seu prefeito já nos adiantou que colocou tanto o posto de saúde de Alagoas, que precariamente está funcionando, tanto quanto o posto de saúde de Pindaíba, já está no Ministério da Cidade. Ou seja, vai ser contemplado, acreditamos que será contemplado, e também alguns benefícios que foram feitos nas regiões de Santana, Major Porto, Bom Sucesso, todos os pedidos aí da Beia, do Cabatista, da Dalva, que sempre trabalha para essa região, e também foi comunicado lá o nosso trabalho realizado lá no Arraial dos Afonso, que está terminando também algumas obras lá, e será reformado o campo de futebol que nos prometeu, e fico feliz com isso, das nossas demandas. Comunicar também, senhor prefeito, senhor presidente, e futuro prefeito, já falar assim que vai pegando, que o Parlamento Jovem já tem os 34 alunos. Terá início o dia 10 de maio, às 14 horas, aqui nesta casa. Todos irão receber o convite e as escolas ainda estão nos procurando para que possam usar os alunos participarem. Então já está pronto, já vamos encaminhar para a secretaria dessa casa o nome dos vereadores mirins e os suplentes para que eles possam entregar os convites à direção das escolas e os pais. Também comunicar que de 3 a 6 de maio, a 19ª Festa Popular do Bairro Alvorada. Ela acontece agora entre o dia 3 e dia 6, será lá no Bairro Alvorada, a 19ª festa, e falo que é o Bairro Alvorada, aquela região toda, que ele completa ali, tem bastante benefício, é através dessa festa, porque ali nós convidamos várias autoridades, divulgamos os trabalhos e as autoridades sempre estão presentes. O organizador é o Gaspar Meleta, nosso querido amigo, muitos anos, o Gaspar, conhecido como Meleta, que é organizador dessa festa. Então já fica aqui convidado todos os vereadores, todo o pessoal em casa, para participar conosco desta festa, que lá teremos certeza que vamos anunciar mais obras para aquela região, porque o Sorriso, o Quebec, Coração Acarício, igual até me lembrei aqui, já foi acertado com o governo do estado e a prefeitura a cobertura da quadra do Quebec. Se der tudo certo, tendo a documentação, a licitação entra em breve agora e dará início lá até o dia 30 de junho, antes do período eleitoral. Então é só isso, essa comunicação. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Ao vereador Tião Mariano, depois o nosso amigo Mauri e depois o Brás Paulo. O Brás é o último, depois o Cabo Batista, então depois o Brás. Não, senhor presidente, senhor presidente, eu quero só lembrar, nós estivemos sábado lá na fazenda do meu sobrinho, no leilão para o dispensário de São Vicente. Agradecer a todos que estiveram lá, que ajudaram lá, que doaram e que remataram. Eu não posso esquecer de dizer daquelas cozinheiras que ficam lá fazendo a comida para o pessoal. Elas são sofredoras e trabalham de coração para ajudar quem precisa. Então, eu quero agradecer a todos e dizer, né, Dalva? Você não foi, mas o Moacir esteve lá para ajudar a gente, tá bom?
E quero dizer também que agora, sábado que vem, tem outro leilão ali nas Fossas do Chumbo. Tá bom? Está mais próximo, às vezes vocês conseguem chegar lá. Obrigado. Palavra, vereador Mauri da JL, depois o Cabo Batista. Senhor presidente, gostaria, como se diz, é um assunto aqui que eu vou voltar na casa e como eu tenho dito que não vou deixar ele em vão, não vou cair no esquecimento. A questão, eu tenho ouvido aí algumas reportagens aí, algum, como se diz, falatório, que às vezes, tipo assim, que essa casa não tem poder contra essa empresa Copasa de exercer qualquer coisa que seja. Então, gostaria de deixar bem claro para os eleitores, para o cidadão patense, a todos, que não estou fazendo política e nem tem interesse a isso por enquanto. Então, gostaria de deixar bem claro quanto a isso, que não estou aqui enganando, estou aqui fiscalizando com o meu trabalho honesto, como sempre foi a minha vida, a minha trajetória. Então, gostaria de dizer assim, que essa casa, sim, unida, ela tem o poder, é o qual que nós temos poder para fiscalizar qualquer empresa que estiver prestando serviço público para a nossa cidade. Então, eu gostaria de dizer mais, o que não pode, essa semana eu tenho visto também, muita propaganda, essa empresa investiu muito em propaganda na nossa cidade aí, ela está toda gloriosa, comemorando aí suas vitórias, que assim, uma das questões, que no período mais seco que existiu na existência dela aqui, ela tirou não sei quantos milhões, que me falha agora a memória aqui, por minuto de água aí. Então, ela está comemorando. O período chuvoso está indo embora, o seco vem aí. O planejamento dela aqui, o nosso plano B, nada. Então, o descaso, tudo bem. Até está certo, ela tem que fazer propaganda sim, com certeza o que está fazendo. Agora, o que ela não pode é cobrar por serviço que não esteja sendo fazendo, enganando o povo. Então, o que está sendo feito, isso não fala, eu gostaria até isso, que a imprensa parece que essa semana ficou maravilhada aí. Então, estou aqui para falar, estou dando a minha cara a bater, e vou sempre falar, vou cobrar, como eu já disse, essa ação eu não vou deixar em vão, porque não pode. A gente vê falar aí, uma casinha, a pessoa carente aí já vai subir lá para aquele alto lá, ela já vai custar até o dinheiro da passagem, R$270 aí de uma taxa de ligação aí. Isso é um absurdo, já levar a população toda endividada para ela. Então, ainda vai dizer aí na imprensa que é patrimônio de Patos de Minas, isso eu não admito e não aceito. Tá? Se é de patrimônio aqui, é de alguns. Se tiver alguns aí que tem interesse, pode que tem. Porque o que não pode, deixa esse absurdo. Um exemplozinho só para ver, senhor presidente. Aqui em Patos, quem consome de 10 a 15 metros cúbicos, paga R$ 104,06. Outras cidades aí, até de maior, grande porte, que consumem o mesmo quantidade, paga R$ 39,35. Então, será que tem alguma coisa errada, gente? Não podemos deixar. Então, eu estou até dizendo isso aqui, já para deixar o nosso prefeito lá, que a decisão está chegando aí, a hora, para não cair em vão. E agora eu disse, e continuo reforçando, o que eu disse, eu não disse nada de asneira e besteira, não. Disse a verdade. Tudo que eu falei, estou disposto para esclarecer. E, igual dizendo, enganando, não. Minha trajetória, eu nunca precisei de enganar ninguém. Agora estou aqui e já disse que eu vou fazer meu trabalho com dignidade, honestidade, vou cobrar enquanto eu estiver nessa casa. Só se os colegas achar que não, que tem autoridade aqui para calar minha voz. Mas, senão, eu vou continuar. Devolvo a palavra, agradeço, presidente. Boa tarde, senhor presidente, colega vereadores, pessoal que nos acompanha aqui na Câmara e em casa. Eu quero parabenizar aqui, senhor presidente, que sabemos que ainda tem muito problema na cidade, os buracos ainda, mas o interesse do secretário Sérgio chegou agora há poucos dias, mas pelo menos uma coisa a gente está vendo, ele acompanha. Sempre a gente está vendo ele nos locais onde está sendo executadas as obras. Então, acho que isso é importante, ele está junto, acompanhando. Nós sentamos com ele esse dia, conversamos, por exemplo, levamos lá um pedido. A parte alta da cidade estava muito desgastada, cheia de buraco, a Elide Pereira, a Paineira, Patrício Filho, o Novo Horizonte, Vila Garcia. Então, praticamente quase 100% ali já está pronto. Então,
Pois é, região do Paulo Borges ali, estou te falando, quase 100% ali perto do Novo Horizonte. Então, eu acho que o trabalho, quando ele é bem feito, a gente tem que parabenizar. Então, a equipe também, o pessoal que está fazendo o trabalho aí, o pessoal que a equipe contratada aí, parabéns para eles, então. E também eu quero fazer um convite. Sábado, nós vamos ter uma noite caipira lá no campo do Vira, lá naquele salão lá, da Vila Garcia, do encontro de casais com Cristo da Igreja São Benedito. Então, convidar o pessoal para participar lá, porque o evento lá é para arrecadar verba para fazer outro encontro de casais com Cristo. E eu quero comunicar também, senhor presidente, ontem eu recebi um comunicado aqui, lá do gabinete do deputado subtenente Gonzaga. Ele conseguiu mais uma verba de R$200 mil, do Ministério de Saúde, secretário lá do Fundo Executivo Nacional, para o Fundo Municipal de Saúde Patos de Minas. O empenho dessa verba de R$200 mil aí, para comprar material para as UBS. Então, acho que um total de quase 940 mil reais, que ele já conseguiu para a saúde de Patos de Minas. Sabemos a dificuldade que está o governo, mas essas verbas já foi empenhada para nós aqui. Obrigado, senhor. Vereador Paulo. Senhor presidente, vou ser bem rápido, né? Porque eu acho que hoje a coisa está fluindo mais, né? Foi ótimo. Foi, né? Então, uns 20 dias atrás aconteceu um pequeno exemplo, questão do plano de saúde dos servidores públicos, onde, sem nenhum tipo de comunicação, os servidores teriam que pegar suas guias de consulta diretamente no FASERV. Então, depois de nós falarmos aqui nessa casa, e com o auxílio do Miltim, agradeço a você, Miltim, que nos auxiliou, que correu atrás conosco aí. Então, agora, os servidores já podem ir direto, seus servidores também, familiares, diretamente nos hospitais ou nas clínicas e pegar a sua guia de consulta. Também, exames laboratoriais também irão direto nas clínicas, e somente exames de alta complexidade, que aqueles exames mais caros que tem que poderá ser feito diretamente nos hospitais credenciados ou até mesmo no FASERV. Então, isso é importante. Nós abrimos esse leque aqui, o Miltim nos auxiliou para dar mais comodidade ao servidor. E, aproveitando para encerrar a minha comunicação, pedir ao Miltim que leve novamente ao prefeito, que olhe a questão do Limoeiro. Temos uma rotatória lá, que nós fizemos um pedido, não só eu, como outros vereadores, começou e não terminou. Que eu deixo para o prefeito, para o seu secretário, que, Miltim, leve isso até ele. Quando começar, termine. Porque é muito feio, é muito desgastante para a população, para o pessoal do bairro. Você começa uma obra, eles ficam satisfeitos e não termina. Começa, vamos terminar, gente. Faz favor. Muito obrigado. Boa tarde, senhor presidente, senhor vereadores, pessoal de casa. Senhor presidente, é o seguinte, essa questão da Copasa está enchendo o saco de novo, né? Tá veiculando aí na rádio, na televisão aí, que agora em maio eles vão estar iniciando o tratamento de 80% do esgoto. Isso é balela, isso não existe não. Mas o dia 5 está chegando, gente. O prefeito vai receber a resposta da Copasa, entendeu? No dia 5. E que ele fica firme na sua decisão, entendeu? Se a Copasa realmente não abraçar aqueles pedidos do município que o prefeito fez, entendeu? Que ele fique firme mesmo, entendeu? E que resolva de uma vez por todas a questão dessa Copasa. Agora, senhor presidente, eu tive anteontem também lá na UPA, e situação difícil, viu? Muita gente, muita criança doente, pessoas idosas, e um problema seríssimo, que o frio está chegando, né? E as doenças respiratórias vêm a caminho também. E pessoas que chegou lá na UPA lá, para ser atendido,
meio-dia e era quase 5 horas da tarde, não tinha sido atendido. Então, que a secretária Denise, a gente sabe de toda a dificuldade da prefeitura, entendeu? Das secretarias todas, mas que ela empenhe mais, entendeu? Para dar esse alento para a nossa comunidade, nosso povo, porque a gente não pode aceitar essa situação, viu, vereador Isaías, Mauri, vocês que fazem parte da Comissão de Saúde, e nós todos, não só vocês não, e nós todos, encontrar alguma maneira de suavizar esse atendimento da UPA para a nossa população, porque realmente está muito difícil. Eu presenciei lá 2 pessoas que, após 4, 5 horas de espera, foi embora passando mal, porque não aguentava mais. Muito obrigado. Pela ordem, mais senhor alguém? presidente. Vereadora Dalva. Quando a gente fica por último, eu já risquei tudo. Eu estou com a folha, o presidente disse que não é para a gente falar em cima do que o outro falou, então a gente faz tudo em grupo. Quem vai na frente acaba falando e a gente não fala, né? Eu sou obediente. Mas eu quero aqui, em primeira mão, parabenizar a vereadora Edmê pela via sacra. Foi um momento muito bom, não posso esquecer disso. E foi muito salutar e, assim, muito... principalmente nós que estamos aqui no meio político, que nós estamos representando, era até bom fazer uma nova reflexão de cada pedaço de que nós lemos aqui, porque foi para nós que foi escrito aquele livrinho da semana da campanha da fraternidade. Foi muito bom, Edmê, parabéns. Falar também que eu e o Cabo Batista, nós estivemos na Alternativas e Soluções das Demandas Escolares, que foi um evento promovido pela Associação Vencer. Muito bom. A gente vai lá, sempre volta mais sabido um pouquinho, a gente sempre aprende um pouco. E eu, Cabo Batista, também estivemos na Emater, para falar só sobre o galpão dos produtores rurais, Adelino da Mota Magalhães. Estiveram presentes lá o Zalim, que é produtor lá da Baixadinha, a Marli Cambraia, que representa, que atua na Emater em relação ao galpão, o Cabo Batista, o André Franco, que é o secretário de Desenvolvimento, o João Paulo justificou sua ausência e não pôde ir. E lá nós discutimos o galpão, porque realmente é uma área que é usada uma vez a cada semana e precisando de muitas melhorias. Inclusive, a gente tem lá uma infestação de pombos e que ficam fazendo, inclusive, defeco na cabeça das pessoas. É um lugar que vende alimentos e que nós precisamos trabalhar para melhorar lá. O piso é tijolo. À noite, as pessoas que vão para lá dormir, eles fazem xixi, aí aquele tijolo impregna do cheiro, precisa mudar. O lugar da fritura do pastel está muito ruim. O estacionamento não atende. Então, assim, são várias demandas que o galpão está necessitando. Nós já fizemos um relatório e vamos encaminhar para o prefeito e vamos também, nós vamos enviar para o prefeito solicitando algumas melhorias no galpão. E só isso mesmo que eu tenho que falar, porque os outros eu não posso falar mais, já foi falado. Já foi falado pelos outros colegas. Eu agradeço a oportunidade, viu, presidente? Eu sou obediente, volto a palavra para você. Vereador Brás Paulo. Boa tarde a todos, servidores, colegas vereadores, aqueles que nos acompanham aqui, né, pela internet, pela televisão, aqueles que estão aqui na nossa plenária. O primeiro tópico, eu queria falar particularmente aos vereadores que têm aquela vivência de zona rural. Eu tive uma informação, pode ou não ser de fato, que daquele valor que nós aprovamos para comprar máquina rural, já começou a desviar para outros trem que não é rural. Eu acho que é importante reunir com quem está fazendo essa compra, onde que está essa licitação, porque vai que, de repente, pega um recurso desse, fez esse movimento, deixou aí algum grau de dívida no município e daqui a alguns meses nós estaremos exatamente na mesma situação de antes. Então, aqueles, né, a Dalva, o Lázaro, aqui a Beia, Cabo Batista, o Isaías, o Tião, né, todos, o Mauri, eu não posso dar parte não, que o Chico dana comigo. Mas, enfim, nós precisamos criar um ambiente onde todos os vereadores, né, eu não sei quem poderia gerir isso, mas, enfim, que faça esse contato com quem for de direito, Beia, para ver o seguinte, ó, me mostra aí a licitação, o que está licitado? Porque aí... Pois é, não, mas aí é que eu quero saber é o seguinte, quais máquinas?
Só rural? Daquele valor que nós aprovamos, será que foi só a máquina rural? Uma parte, né? uma parte, então, vereador. Mas como é que faz, hein? Só um minutinho. É só o Chico vai danar comigo. Nós tivemos ontem com o prefeito, ele recebeu uma carta ontem do Banco do Brasil e explicou para nós que tem que fazer um documento, porque, não sei te explicar direito, é uma questão de precatória. Se estiver pagando precatória, não pode fazer esse financiamento. Mas não é essa questão, não. Eu não. estou falando, é só dos itens que vão ser adquiridos. Eu acho, é só isso. Essas outras questões eu acho que nem justifica. Eu sei exatamente o que você está falando. Eu estou dizendo o seguinte, mesmo que não, que vamos supor que dê zebra, ok. É só os itens que vão ser adquiridos. Se é patrola, se é caminhão, se é pá carregadeira e quantas, para a zona rural. Para a zona rural. Né? Então, é só a observação que eu coloco. A outra questão que eu coloco aqui, né, a Comissão de Educação, juntamente com outros colegas vereadores, fizemos uma visita ao IFTM, que nasceu da visita que recebemos aqui do professor, e foi uma oportunidade, mais uma vez, de visitar o Instituto, saber das realidades. Né? Fiquei até sabendo que a vereadora Edmê, mais o vereador Bosquim e outros também fariam a visita, que não aconteceu porque o prefeito não teve a agenda, mas que vai marcar para uma outra data. Houve ali várias demandas, e é importante colocar o IFTM como um espaço fundamental da educação em Patos de Minas. Hoje ele é mais conhecido, mas diante daquilo que ele é e das possibilidades que o município pode oferecer, e não estou falando só de dinheiro, não, estou falando de estruturas que já existem, de formação, de escolas, profissionais da área, as mais diversas, nós poderíamos ter muito mais o IFTM trabalhando em sintonia conosco. Inclusive, deixo aqui uma provocação à equipe da Escola do Legislativo. E, finalmente, aqueles vereadores que me acompanham desde 2013, lembram da luta que foi para que a gente fundasse aqui em Patos, desse sentido ao Conselho Municipal da Juventude, para trabalhar políticas públicas, para trabalhar projetos, enfim. E hoje a gente não consegue pessoas para fazer parte do Conselho Municipal da Juventude. Parece um contrassenso. Eu vejo aqui os meninos do Marista, naquele Deus nos acuda, nós queremos participar, nós precisamos, etc. E, de repente, por outro lado, as pessoas que até então estavam no Conselho Municipal da Juventude me falaram que o Conselho não consegue ter quórum para se reunir. Então, assim, quem está me ouvindo, quem está na internet, você que é jovem, a partir aí de 16, 18 anos, né, faça contato com o gabinete meu, de qualquer um dos vereadores, a gente tem como direcionar, porque esse conselho precisa funcionar. Inclusive, para que o COMAD funcione, tem que ter o Conselho Municipal da Juventude funcionando, porque alguns membros têm que ser do Conselho Municipal da Juventude, senão nós vamos ter que, de novo, refazer o Estatuto do COMAD. Vereador, 30 segundos para a conclusão. Perfeitamente. Então, dito isso, jovens que queiram participar, jovens de ONGs, igrejas, representação social, coletivos, venham participar do Conselho Municipal da Juventude, para que ele possa efetivamente representá-los. Obrigado, devolvi antes dos 30 segundos. Em 8, parabéns. Palavra, quem tinha solicitado, vereador Cabo Batista. Senhor presidente, eu só quero aqui fazer um apelo e parabenizar também a NTV pela uma matéria que foi feita hoje, novamente com o João Carlos. É um menino que tem uma hidrocefalia, é um deficiente que está na cama, não anda. Ele hoje mora na Avenida Joaquim Fubá, número 10. É um caso seríssimo, ele já teve a retirada de um rim, o outro rim dele também está atrofiando, ele tem uma infecção muito séria e agora apareceu com um soluço, tem 7 anos que ele praticamente não dorme direito. Então, quem às vezes ouviu aí a matéria, eu sei que para mim tem muita gente competente, sou na área de saúde, vamos tentar ajudar esse menino, porque a situação dele é complicada. Ele tem 18 anos, mas está penando na cama. Quem puder comparecer, na Joaquim Fubá, número 10. Ele está sofrendo e está precisando de ajuda. E aí, parabenizar também a Selma, da fotografia, que acompanhou essa matéria hoje. Então vamos, gente, vamos ajudar esse menino. Ele está precisando. Não vou falar. Já justifiquei. A Béia está me perguntando, eu justifiquei antes que a Emater pediu adiamento, né? Já comuniquei. Não, o vereador Braspal tem uma rapidamente. informação que pegou. Sim, não, é só porque, na verdade, quando eu falava para os meninos aqui, né, diz o rapaz ali que eu falei essa palavra desvio. Gente, pelo amor de Deus, é porque nós estamos falando que dentro desse valor que se pode comprar as máquinas,
dentro da legalidade, o prefeito pode comprar a máquina que ele quiser. Não existe nada irregular. O que eu pedi foi que nós pudéssemos fazer uma visita tão somente para saber se são as máquinas da zona rural. Né? Máquinas, sim, mas zona rural. Né? Não, é porque me avisaram, está falando que você está falando que está havendo desvio. Gente, desvio de finalidade, jamais no sentido criminal. Ou nós não temos isso aqui, graças a Deus. Nós estamos falando de questão de finalidade. E se o prefeito, em tese, quiser comprar tudo para a cidade, ele pode também. Ele administra. O que nós estamos dizendo aqui é tão somente que o que foi conversado é que seria recurso para a zona rural, que está extremamente carente. Não sei, parece que não... Né? Sempre se tem alguma coisa para se pegar, mas peço desculpas a quem se sentiu ofendido. Obrigado. Eu quero só esclarecer uma questão seguinte. Em que pese a justificativa do prefeito ter sido uma delas para a melhoria do maquinário que presta serviço na zona rural, não existe o Mauri que tem experiência disso, não existe máquina da zona rural, da zona urbana. O patrimônio é do município e ele é utilizado onde é necessário. Quer dizer, nós podemos exigir da administração que compre essas máquinas e desloque ou aloque ela somente no serviço da zona rural, porque aqui também nós temos serviço para ela. É evidente que são serviços menores, como patrol, etc., que na cidade são poucos, mas carregadeira, enfim, outras máquinas, máquina de asfalto, por exemplo, não usa, mas usa aqui para recapear, enfim. Eu acho que é uma observação importante, acho que a ressalva que foi feita por ele, nós jamais falamos aqui de desvio, até porque se nós tivéssemos alguma suspeita desse tipo de desvio em que interpretaram, o procedimento não seria comunicar, certo? Mais alguém quer a palavra? Então, dando sequência à nossa reunião, eu quero parabenizar os vereadores pelo cumprimento do tempo. Espero que nós possamos prosseguir dessa maneira. Agradeço a todos aqueles que representaram a casa onde estiveram. E eu solicito agora da Comissão de Legislação, Justiça e Redação que devolva os projetos de leis analisados na reunião da comissão realizada no dia 23 de abril. Palavra, vereador Otaviano. Senhor presidente, a CLJR, nós estamos aqui com o projeto legislativo 1031-2018, Comissão de Finanças do Orçamento e Tributos. Aprova as contas de gestão do prefeito de Patos de Minas, referentes ao exercício 2015, de responsabilidade de Pedro Lucas Rodrigues, conforme parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, expedido no âmbito do processo 997404. Quero lembrar aos senhores vereadores, neste momento, que esse parecer tem voto do relator, né? Também aqui voto do relator, de todos aprovado o voto do relator por unanimidade. Então, todos os participantes, conselheiros, votaram a favor. Então, é um projeto que, informe, pode ser votado tranquilo, porque a aprovação é do Tribunal de Contas, né? E o fato de que o vereador Bosco se... Não daqui, pois é, do Tribunal de Contas. Então, eu estou falando, né? Projeto de Lei 4734, do vereador João Bosco, declara de utilidade pública a Associação Cultural de Artistas de Teatro de Patos de Minas. Parecer favorável. Do Executivo Municipal, Lei 4735, altera o inciso 2 do artigo 1º da Lei 7.578, de 20 de dezembro de 2017, ao tempo em que autoriza a suplementação de crédito e reduz o valor da dotação orçamentária que menciona. Esse projeto, senhor presidente, companheiros vereadores, do Fundeb ao Centro Espírita, as obras sociais Eurício Barçanufo, ou seja, o Colégio Eurício Barçanufo, do valor de R$ 35.783. E é do Fundeb, e essa entidade presta um grande trabalho a toda a comunidade de Patos de Minas. Parecer também da comissão, parecer favorável. E, senhor presidente, eu vou pedir desses 3 projetos a queda de interstícios, porque são projetos que precisam ser votados mais rapidamente. Vereadora Dalva. Desculpa. Vou devolver o projeto de lei complementar 748 de 2018, de autoria de Lázaro Borges de Oliveira e Vicente de Paula Souza. Altera a redação do parágrafo 6º e acrescenta o parágrafo 7º
ao artigo 236 da Lei Complementar nº 379, de 24 de janeiro de 2012, modificada pela Lei Complementar nº 413, de 1º de junho de 2013, que institui o Código de Posturas do município de Patos de Minas, com parecer favorável do CLJR. Vereador Vicente. Senhor presidente, antes de devolver os projetos, eu quero retirar um projeto de lei de minha autoria. É o projeto de lei 726 de 2017. Estou retirando, viu, senhor presidente? E devolvo para votação em primeiro turno o projeto de lei 4732 de 2018, de autoria do vereador Lázaro Borges de Oliveira, que denomina Cristino Joaquim da Silva, Cristino Vida, a estrada que inicia na PMS 010, Nico Baixote, e dá acesso às comunidades de Arraial dos Afonsos e Ponto Chique. Devolvo o projeto de lei 4627 de 2017, Senhor presidente, o projeto de lei 4732 tem um parecer favorável. E estou devolvendo agora o projeto de lei 4627 de 2017, de autoria do vereador João Bosco de Castro Borges, Bosquinho, e com coautorias do vereador Maurício Sérgio Rodrigues e da vereadora Edmê Erlinda de Lima Avelar. Senhor presidente, esse projeto de lei, a CLJR pediu parecer jurídico, e o parecer jurídico do projeto é contrário, e a comissão vai acompanhar o parecer jurídico. Gostaria, senhor presidente, que o secretário pudesse ler o parecer jurídico e os... Ok. Senhor presidente, o meu é um veto, senhor presidente. A comissão especial designada para emitir parecer as razões de veto total à proposição da Lei Complementar 309/2018, após detida a análise dos argumentos e documentos deduzidos pelo excelentíssimo senhor prefeito e sobre orientações dos procuradores da Câmara Municipal, manifesta-se nos seguintes termos. As razões do veto informam a impossibilidade da ocorrência de restrição das leis. Por essa razão, opinamos pela manutenção do veto total à proposição da Lei Complementar 309/2018. Mais algum? Bom, enquanto a secretaria recolhe os projetos para colocarmos em votação, eu vou decidir quanto ao projeto de lei 4627 de 2017, de autoria do vereador João Bosco, com a autoria do Mauri e da professora Edmê, indeferindo a sua tramitação e determinando a remessa dos autos aos autores, nos termos do artigo 94, inciso 1º do nosso regimento interno, para que, querendo, possam apresentar um recurso, como já é do conhecimento dos senhores, no prazo de 5 dias úteis, a contar desta data, e evidente que o prazo começa no primeiro dia útil subsequente, ou seja, começa amanhã, na sexta-feira, e temos mais 4 dias úteis da segunda. Projeto de lei complementar 748 de 2018, de autoria do vereador Lázaro Borges de Oliveira e Vicente de Paula Souza, que altera a redação do parágrafo 6º e acrescenta o parágrafo 7º ao artigo 236 da Lei Complementar 379 de 2012, que institui o Código de Posturas no município de Patos de Minas. Em discussão para votação em primeiro turno. Em votação. Presidente, pois não, vereadora. Eu só queria saber se está aumentando a cobrança da limpeza dos impostos aí das pessoas que têm lotes. Sim, na verdade está majorando a multa, a penalidade. Nós temos competência para fazer isso? Pra nós multa, temos sim. competência? Nós estamos aumentando uma imposição ao cidadão, isso nós podemos fazer. Isso não gera nenhuma despesa para o executivo, não tem iniciativa privativa. Tá. Na verdade, gera receita. Obrigada. Se fiscalizar e multar. Pois não, Paulinho, desculpa. Só complementando aqui, nós não temos poder também de colocar uma multa para o município limpar os seus terrenos também, não? Para o município? Sim. Isso mesmo. Bom, em discussão, em votação,
Eu quero dizer a todos que o município tem imunidade tributária. Aliás, toda entidade que integra a fazenda pública, seja município, estado, União, Distrito Federal e as suas autarquias. Entretanto, eles não têm imputabilidade por infração. Como pessoa jurídica, se o município também não cuida dos seus lotes, os fiscais devem notificá-los e até multá-los. E aí você pensa, bom, mas então o município vai pagar para ele? Vai. E segundo o parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição, o gestor responsável por aquilo estará obrigado a indenizar caso ele pague uma multa. Ou seja, a omissão dele gerou uma despesa para o município. E ele deveria, de fato, pagar mesmo. Né? Muito bem, presidente. Eu só questionei isso porque é o seguinte, nós pagamos a multa. De onde vem o exemplo? Sem sombra de dúvidas. Essa não é nem uma questão de fiscalização, né, mas uma questão de postura. Não de postura municipal, mas de postura ética, né, da administração. Então, o projeto 748 de 2018, aprovado em primeiro turno por 16 votos. Projeto de lei 4732, do vereador Lázaro Borges, que denomina Cristino Joaquim da Silva. Eu, Cristino Vida, a estrada que inicia na PM10, Nico Bachote, dá acesso à comunidade de Arraial dos Afonso do Ponte Chico. Em votação. Aprovado por 16 votos. Isso é turno único. Pois não, vereador. Projeto de lei 4734 de 2018, de autoria do vereador João Bosco de Castro Borges, do Bosquinho, que declara de utilidade pública a Associação Cultural dos Artistas de Teatro em Patos de Minas, ACAT. Parabéns pela iniciativa, vereador. Em discussão, em votação em primeiro turno, turno único, desculpa, declaração de utilidade, aprovado por 16 votos. Projeto de lei 4735, de autoria do Executivo, que altera o parágrafo 2º do artigo 1º da lei 7578 de 2017, ao tempo em que autoriza a suplementação de crédito e reduz o valor da dotação orçamentária que menciona. Em discussão, aprovado por 16 votos. Em relação aos demais projetos, por serem projetos que tramitam em turno único, já foram aprovados, ficou tão somente o projeto 4735 de 2018, com a solicitação de quebra de interstício do vereador Otaviano. Todos de acordo? Então, em discussão para votação. Pois não, Vicente. Em tempo. Foi anunciado no início da nossa reunião um projeto de lei que foi enviado e que solicitou urgência. Qual projeto? Ele está sendo votado? É esse que está sendo votado nesse momento. Mas ele não passou pela CLJR, passou? Esse aqui não foi o ofício que o prefeito mandou? Me dá aquela correspondência. O projeto chegou a essa casa no dia 24 de abril. Isso. E chegou à presidência e eu dei o seguinte despacho. A CLJR para conhecimento e parecer se entender cabível. Ou seja, se a CLJR entender que devo oferecer parecer para essa reunião, o projeto entra em votação. Até porque, como o projeto foi devolvido, para mim ele já tinha parecer. A CLJR quer a retenção do projeto. Senhor presidente, eu gostaria que pudesse ler qual que é a urgência dele, senhor presidente. A solicitação que o prefeito coloca, ele justifica no sentido, até porque isso é para repasse de recursos do Fundeb, né? Então, ele põe que o município estará assegurando por meio da lei 7578 de 2017 o valor de R$ 35 mil, recursos vinculados ao Fundeb. Ou seja, que o início da execução desse plano de trabalho é a partir de 30 de abril de 2018. Portanto, nós temos necessidade de ter essa dotação orçamentária para receber o recurso e, a partir daí, fazer a sua aplicação. Eu entendo, salvo melhor juízo, que é de urgência. E por isso solicito, caso a CLJR não tenha oferecido parecer, que ofereça agora, não só ela, mas também a Comissão de Finanças. Tranquilo? Aí, senhor presidente, eu falo da importância do vereador nesse momento, né? Nesse momento ele tem importância. Sem sombra de dúvidas. Todos de acordo com o pedido do vereador Otaviano de quebra de interstício? Então, discussão para votação em segundo turno do projeto de lei 4735 de 2018, que nós acabamos de falar, de autoria do Executivo. Todos de acordo? Projeto aprovado em segundo turno por 16 votos. Senhor presidente. Pois não. Não, é só para lembrar, o Vicente tocou num assunto interessante, mas os colegas vereadores aqui, inclusive, que têm ajudado associações,
notório e perceptível que a coisa é feita nos mínimos detalhes, não passa nada. Né? É só para dizer o seguinte, que cada associação, para ela conseguir receber qualquer recurso do município, de fato é um Deus nos acuda, tem todo um critério, revisão dos planos de trabalho, vai e-mail, volta e-mail, vai assessor, volta assessor, Boa explica vontade, para um, explica para outro. Boa Então, vontade, assim, prefeito. apenas... Oi? Boa vontade, prefeito. Sim. Mas, sim, só para dizer da lisura desse processo, o quanto que isso aqui, de fato, é todo em cima do curso que essa casa promoveu junto com o Executivo Municipal, que é toda a nova lei que rege as associações. E até digo o seguinte, conversando com pessoas que têm outras associações, há uma tendência a nível municipal que ou a associação ela vai ter uma estrutura mínima para conseguir resolver todas essas questões, ou ela vai ter que ter uma renda, dona Edmir, que não precise do valor nem do município, nem do Estado, porque vai ser cada dia mais difícil para qualquer associação ter acesso a um recurso público. Está aqui o Sotaviano, que volta e meia faz esse comentário, porque vive essa realidade na pele. Devolvo a palavra. Senhor presidente, pois não, Otaviano. A título de segurança, por favor, nos deixe que a gente verifique esse projeto, pelo menos por 3 minutos, esse projeto que foi, por gentileza, para que o Vicente, eu e Isaías aqui podemos dar uma verificada nele rapidamente. O projeto entrou em votação e foi votado, vereador. Nós podemos até verificar, mas só verificar. Mudar isso, nós não vamos mudar mais. Já votei no segundo turno, quebramos intertício e colocamos em votação. Não, o Otaviano pediu a quebra de intertício e os vereadores concordaram. Em que pese a preocupação dos vereadores, eu entendo, nós estamos seguindo o regimento, mas nada impede que os senhores vereadores que queiram fazer qualquer verificação possam fazer. Não mais no projeto, mas na lei que será enviada para sanção ao Poder Executivo e fiscalizar a aplicabilidade disso. Então, continuando. A votação em segundo turno, eu pergunto à Comissão de Legislação, Justiça e Redação... Senhor presidente, com licença. Quanto à redação do projeto. Não, é o seguinte, agora, depois aqui que eu verifiquei, esse projeto esteve na comissão, foi realmente estudado lá. Esse eu até falei aqui. Que eu despachei para lá. Não, sim, recebi, sou o relator, e esse projeto esteve lá, são o pagamento a obras sociais Eurípides Barçanufo. É o Colégio Eurípides, aquele que inclusive tem também lá na rua Eurípides, perto onde o Bartolomeu mora, tem um atendimento a idosos, então é um momento e a todos aí uma subvenção muito bem empregada para uma entidade que presta um grande trabalho. O Isaías também conhece, todos os vereadores, então eu vi e esse projeto eu fui relator, realmente ele esteve na comissão e foi falado lá, realmente. Obrigado pelo esclarecimento, vereador. E eu pergunto a Vossa Excelência, como presidente da CLJR, se podemos votar o projeto com a mesma redação. Senhor presidente? Redação. Manter a mesma redação. Todos de acordo? Aprovado. Em discussão para votação em turno único, o veto à proposição de lei complementar 309 de 2018, de autoria do vereador Vicente de Paula Souza. O parecer da comissão é pela manutenção do voto, sobre o argumento, salvo engano, pelo que eu ouvi o vereador Nivaldo Leno, da repristinação. Todos de acordo com isso? Todos de acordo com a manutenção do veto? Veto mantido por 16 votos. Nós temos aqui projeto de decreto legislativo 1031, de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Tributos, que analisaram o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, relativo ao exercício de 2015 das contas do prefeito municipal, do ex-prefeito, senhor Pedro Lucas Rodrigues. Como dito já pela comissão, o parecer do tribunal foi a unanimidade pela aprovação e, na comissão, o parecer do relator, o vereador Otaviano, e do vereador Lázaro Borges de Oliveira, membro, foram de parecer ou de voto favorável. O voto do vereador João Bosco de Castro Borges, na comissão responsável por essa análise, é contrário à aprovação. E aí eu quero fazer uma ressalva aqui, e absolutamente nada contra ao ex-prefeito, ex-vereador Pedro Lucas, a quem nós devemos todas as nossas homenagens e o nosso respeito.
Mas, sinceramente, se tem um órgão desnecessário nesse mundo, chama Tribunal de Contas. Sobretudo do Estado de Minas Gerais. No exercício financeiro, Bosquim, em que nenhum mês teve prestação de contas. Nenhum mês. E nós éramos da comissão, estávamos aqui e recebíamos as prestações de contas. Recebíamos ofício informando, não damos conta de prestar. Era tão ingênuo que não prestava e ainda mandava dizer que não prestava. E o tribunal vai e aprova. Evidente que nós temos que considerar aqui uma seguinte situação. Que o tribunal, segundo a própria Constituição, olha as questões contábeis, financeiras e orçamentárias. Não é? No mais, essa fiscalização cabe a todos nós. Então eu submeto à apreciação dos senhores vereadores o decreto legislativo, que será votado em turno único, que aprova as contas da gestão 2015 do senhor Pedro Lucas Rodrigues. Em discussão? Em votação? Aprovado o parecer, ou mantido o parecer do tribunal por 13 votos. Nós temos aqui projeto de decreto legislativo 1032 de 2018, de autoria de Lázaro Borges, que concede título de cidadão patente ao senhor José Antônio Freitas Ribeiro. Projeto de decreto legislativo 1033, de autoria de Dalva Mota, que concede título honorífico de cidadão patense ao senhor Rogério Alves Nassif Campolina. Projeto de decreto legislativo do senhor Nivaldo dos Santos, que concede título de cidadã patense à senhora Maria Cecília Ramos Marques Pial. Projeto de decreto legislativo 1035, do vereador Mauri Sérgio Borges, do Mauri da JL, desculpa, não tem Borges, é Rodrigues, que concede o título honorífico de cidadão patense ao senhor Valmir Fidelis Guimarães. Projeto de decreto legislativo 1036 de 2018, de autoria do Bosquinho, que concede o título honorífico de cidadão patense ao padre Nilson André Fernandes. E aqui consideraremos também, nessa mesma sentada, aprovados, e se os senhores concordarem, em bloco, todos os decretos legislativos indicativos de cidadão honorário, bem como aqueles vereadores que ainda não apresentaram, que apresentem até amanhã na secretaria dessa casa os seus indicados. E vou pedir aqui, encarecidamente, a todos os meus colegas vereadores. Eu também passo por esse tipo de constrangimento. E não gostaríamos de passar, não quero passar mais. Nós tivemos alguns constrangimentos na última reunião por conta da denominação de uma senhora, enfim, que acabou levando as pessoas interpretando isso por uma condição totalmente equivocada em relação à pessoa. E eu vou pedir aos senhores em relação ao título de cidadão patense. De todas as homenagens que uma cidade pode fazer a alguém, essa é, sem sombra de dúvida, a mais nobre e a mais alta e a que tem maior distinção. Então, nós ficamos numa situação ingênua, numa situação constrangedora, quando aqui de público algum vereador, nós podemos pedir em nome do legislativo o título por fulano? E, infelizmente, sem querer ser mal educado, eu vou dizer não, não pode mais pedir isso. Somente em situações excepcionais. E vamos tratar isso entre nós vereadores, para não colocarmos o nome de ninguém em constrangimento. Porque o que nós faremos aqui não é indeferir em relação ao nome do indicado ou do homenageado, mas a indicação do vereador, porque nós temos uma lei nossa, uma resolução, que diz qual a quantidade que nós temos. Até para não vulgarizar. Não vulgarizar por pessoas que nós vamos homenagear, mas pela quantidade de pessoas que nós vamos homenagear, professor Edmir. Nós não estamos conseguindo, Bosquinho, lugar nem para colocar as mesas de todos os homenageados juntamente com os vereadores. Vamos manter o nosso trato, vamos cumprir a nossa resolução e cada um indica um. Tá? Eu também passo por isso, eu também recebo esse tipo de pedido. E para mim e para nós todos é sempre uma honra e um orgulho uma pessoa que escolheu Patos de Minas e que nos pede, você me concede um título de cidadão honorário? Quer dizer, a pessoa efetivamente quer pertencer à comunidade e nós queremos que ela pertença. Então vamos evitar de colocar os nomes das pessoas aqui. Quando surgir essa necessidade, vamos discutir entre nós. Todos estão de acordo com aquilo? Então vamos fazer. Tá bom? Então eu pergunto se todos estão de acordo em votarmos em bloco os decretos legislativos. Então, votação em bloco, aprovados todos os decretos legislativos por 16 votos. Eu nesse momento eu encaminho o veto total à proposição de lei complementar 310, a comissão especial composta pelos vereadores Otaviano Marques de Amorim,
David Antônio Sanches e Walter Geraldo de Araújo, desculpe, para que possam oferecer um parecer sobre o veto oposto pelo senhor prefeito no projeto de lei, para que na próxima reunião ou dentro do prazo regimental seja devolvido para votação. Senhor presidente, eu posso fazer um comentário a respeito desse veto? Pois não, perfeitamente. Sim, nós acabamos de votar aqui nessa casa a manutenção de um veto do senhor prefeito de um projeto de minha autoria. E eu concordei plenamente com o veto por razões legais que foi oferecido no parecer do veto. Esse projeto de minha autoria que está sendo encaminhado agora, que foi vetado pelo senhor prefeito, eu não concordo com o veto, porque o prefeito, o executivo, ele tem que ter razões legais para vetar um projeto. Não simplesmente porque ele não gosta de um projeto, ele pode vetá-lo. Ou seja, ele tem que ter razões legais. E as razões que estão aqui não são legais. Ele é constitucional, ele não tem nenhum vício de ilegalidade, portanto, esse projeto que está sendo vetado, eu vou trabalhar para que nós, a casa e os meus colegas, possamos derrubar o veto. Eu agradeço pela observação do Vicente e lembro aos colegas vereadores que a nossa Constituição, lá no parágrafo único do artigo 1º, diz que todo o poder emana do povo e nós os representamos. Então, e nós devemos exercer essa representação dentro dos limites da lei e da constitucionalidade. Então, se as leis aprovadas por essa casa não ferirem o interesse público, não ferirem a Constituição e nenhuma lei, a opinião pessoal ou juízo de valor quanto à conveniência e oportunidade dessa situação pelo chefe do executivo, por secretário, por qualquer servidor, em que pese a sua importância, irrelevante para as discussões dessa casa. Então, eu gostaria que os colegas que compõem a comissão especial analisassem isso sobre a ótica da legalidade, como disse o vereador Vicente. Vereador Otaviano. É o seguinte, eu quero só falar o seguinte, o prefeito veta e tal, agora o prefeito também, senhor presidente, precisa de vez em quando dar uma colher de chá para o vereador, sabe? Atender o vereador com pedido, uma coisinha que ele vai fazer, é difícil. Você vai lá e vou arrumar para você, vou fazer uma reunião, depois não arruma. Assim, tem passado um determinado tipo de dificuldade, né? Assim, e a gente fica até constrangido, tem hora, porque tem coisa que o prefeito poderia nos ajudar. Um dia depois eu fiz um pedido para ele, vou fazer uma reunião, aí chega lá, não deu certo, aquilo, então assim, coisas à toa, que não tem problema, não prejudica em nada. Então, infelizmente é isso, né? Mas veta, né? Em discussão, as indicações de número 066 a 082 de 2018, pautadas. E pergunto aos senhores vereadores se todos concordam de votarmos em bloco, evidente após a observação que cada um tem a fazer sobre as mesmas. Vereador Mauri. Senhor presidente, eu gostaria de falar aqui sobre essa indicação 75, como todas, né, está de parabéns, muito importante, mas eu gostaria que essa tivesse um cuidado mais especial do nosso prefeito aí, que é a instalação de câmeras do projeto Olho Vivo, nas entradas das zonas rurais, no nosso município. A consideração dos seus vereadores, todos de acordo, em bloco. Aprovadas as indicações de número 066 a 082, que foram pautadas. Nós temos aqui algumas moções de aplausos que eu vou pedir ao secretário para que as leia e que nós também possamos fazer a votação em bloco. Mais uma vez, boa tarde. Moções de aplauso aos integrantes do projeto Crescer com Arte pelo relevante trabalho desenvolvido no âmbito social em nossa cidade, vereador João Gonçalves Batista. A senhora Maria Terezinha de Souza Borges, em comemoração do Dia das Mães, vereador João Batista Gonçalves. A senhora Maria de Fátima Andrade, em comemoração do Dia das Mães, vereador Nivaldo Tavares dos Santos. A senhora Ana Maria de Oliveira, em comemoração do Dia das Mães, vereador João Bosco de Castro Borges. A senhora Maria Timóteo dos Santos, em comemoração do Dia das Mães, vereador Isaías Martins de Oliveira. A senhora Maria Alice de Souza Gonçalves, em comemoração do Dia das Mães, vereador Edmir Linda de Lima Avelar. A senhora Regina de Fátima França Ferreira, em comemoração do Dia das Mães,
vereador Sebastião Souza de Almeida. A senhora Alda de Oliveira Teixeira Daneman, em comemoração do Dia das Mães, vereador Mauri Sérgio Rodrigues. A senhora Dilma Maria de Andrade, em comemoração do Dia das Mães, vereador Lázaro Borges de Oliveira. A senhora Wanda Maria de Araújo Rosa, em comemoração do Dia das Mães, vereador Walter Geraldo de Araújo. A senhora Maria de Lourdes Santos Moura de Mendonça, em comemoração do Dia das Mães, vereador Francisco Carlos Frechiani. Ao Instituto Presbiteriano de Educação, IP, pelo brilhante trabalho educacional desenvolvido com as crianças e adolescentes durante seus 20 anos de existência, na cidade de Patos de Minas, vereador Lázaro Borges de Oliveira. A senhora Elza de Fátima Souza Rodrigues, em comemoração do Dia das Mães, vereador Paulo Augusto Correia. A senhora Maria Badia Garcia Vec, em comemoração do Dia das Mães, vereador David Antônio Sanches. A senhora Selma Geralda Moreira Vida, em comemoração do Dia das Mães, vereador Brás Paulo de Oliveira Júnior. Consideração dos senhores vereadores, todos de acordo, aprovadas em bloco por 16 votos. Eu solicito ao vereador secretário a fazer a leitura das moções de pesar. As moções de pesar e o respeito e solidariedade dessa casa pelas pessoas e pelos familiares. Regina Paula Batista Gonçalves, Pedro Afonso Pereira dos Santos, Divino Caixeta, Sebastião Teixeira, Zilá Elias Leite, Neuza de Souza, Belisária Viana da Silva, Dejanira Furtado de Oliveira, Ellen Borges Ferreira, Geni Portela, Ivane Helena da Fonseca, Hilda Ramalho Dias, Iracema Silva Bento, Júlia Ana da Silva, Maria Rosa de Souza, Maria Gomes de Magalhães, Maria José Brás Canedo, Margarida Luzia Vieira de Araújo, Natália Rodrigues Silva, Nilda Maria Dias Braga, Kênia Aparecida de Araújo, Sara Lina de Oliveira, Terezinha Cecília Barbosa, Arnaldo Caetano Bicalho, Antônio Alves Pinto, Alair Machado de Andrade, Gaudêncio Moreira Marques, Jean Luiz Pereira, Geraldo Pereira Caixeta, João José de Mesquita, Jorge Antunes de Oliveira, João Paulo Teixeira, Marcelo Mendes Borges, Pedro Gonçalves de Souza, Rubens Bartolomeu Pinto, Roberto Antônio da Silva, Maria Filomena Silva. Senhor presidente, são esses os nomes e recebam a nossa solidariedade e o respeito dessa casa. Projetos de lei à sanção, projetos de lei aprovados em primeiro turno, que sejam encaminhados às comissões permanentes, para emissão de pareceres de mérito. Projetos de decretos legislativos, promulguem-se, veto total, arquivos, indicações, moções de aplauso e moções de pesar, encaminhem-se. Eu informo aos senhores vereadores que a cópia da ata da reunião do dia 12/4 foi disponibilizada a todos pela diretoria de junta legislativa, atendendo ao disposto no parágrafo 4º do artigo 75 do regimento interno, e não havendo manifestações em contrário, eu as declaro ou a declaro aprovada. Antes de encerrar, eu gostaria de consultar os colegas vereadores. Nós temos uma reunião ordinária marcada para a próxima quinta-feira. E a nossa pauta foi limpa hoje. Nós não temos projetos para votação na quinta-feira. Acho que não chegaram ou não chegou a essa casa nenhum projeto novo do Executivo, que, no caso, teria reunião da CLJR na segunda para votação na quinta-feira. Eu pergunto aos senhores vereadores, caso não venham nenhum projeto, podemos cancelar a reunião e remarcar para a próxima? Porque senão nós faremos uma reunião durante a tarde e não teremos projetos para votação. Presidente. Todos de acordo? Presidente. Tudo bem, pois não, você vereador. Me concede assim, um eu não estou ainda adiando, né, ou postergando a reunião. Vamos esperar, se não chegar projeto, eu vou mandar e-mail a todos os vereadores. Mas segundo a sinalização do Milton, muito provavelmente não vai vir nenhum projeto ainda. Então. Não, limpamos a pauta. Presidente. Pois não, vereadora. Então, só um minutinho, só um comunicado pois aqui. Não. Como não teremos reunião na próxima quinta-feira, eu queria só fazer uma colocação aqui desta casa, de uma grande preocupação que eu estou tendo. No dia
no dia 2 de fevereiro de 2018, nessa casa nós votamos uma solicitação aqui para o prefeito, para a criação de incentivo para a geração de emprego e renda aos moradores dos distritos e comunidades rurais do nosso município, visando a fixação do homem do campo. Falamos da implantação de uma indústria de laticínio que deverá ser colocada em Santana de Patos, observando ali a facilidade de trânsito, como é bem a logística bem servida de rodovias e tudo. E uma notícia muito auspiciosa para nós, que eu sou vizinha de Santana, para todos os moradores de Santana de Patos, com essa implantação, um grande empresário compra um terreno ali, 63 hectares, para implantar essa indústria, que vai gerar muito emprego, muita renda para aquela região. Nós estamos, assim, felicíssimos com essa ideia. Processarão 400 mil litros de leite diário. Santana de Patos é um distrito que está, me desculpa, mas praticamente assim, sem muita atenção do poder administrativo, inclusive ia ser implantada uma usina de cana, não foi possível. Agora, nós estamos preocupados, senhor presidente, porque está tudo pronto. E agora, o que o proprietário quer? Que o proprietário vai implantar, já está tudo pronto. Precisa de uma extensão, precisa de uma expansão do perímetro urbano. E parece que está sendo difícil, está sendo dificultado. Então, senhor presidente, eu vou trazer isso para a agenda dessa casa, porque nós, vereadores, temos que lembrar que nós temos que socorrer a população, nós estamos representando o povo aqui. Sabe, presidente, então, tem que ter mais sensibilidade, sabe, o Ministério Público, né, para atender, para viabilizar uma grande indústria desse porte, que vai trazer riqueza, uma economia boa para o município. Então, presidente, eu vou deixar isso aqui. Nós não podemos permitir que ninguém atravanque o nosso progresso, já que são pessoas que não estão pedindo nada, dinheiro nenhum para o município, vem por conta própria e vai gerar riqueza. Então, presidente, nós temos que estar atentos a essa situação. E aí, se me permitem, eu vou voltar numa fase da reunião aqui, se os senhores concordarem, e solicitar à Secretaria da Casa que faça uma indicação ao senhor prefeito para que envie o mais rapidamente possível a essa casa o projeto de lei alterando o perímetro urbano como solicitado pela empresa e como é o desejo, não só da Câmara de Vereadores, mas essa não é uma pauta só nossa, é uma pauta da nossa cidade, que foi colocada ontem nessa reunião como a primeira pauta do Fórum Permanente da cidade que queremos. Essa é a cidade que nós queremos. Uma cidade que nós, que temos o legítimo poder para decidir as coisas, possamos decidir. Dentro dos aspectos de legalidade, de constitucionalidade, dos princípios da administração de impessoalidade, de moralidade, enfim. Talvez a primeira empresa que se propõe a fazer um grande investimento e que não pede para a administração uma pedrinha de cascalho. Né? Realmente, eu digo aqui, e parafraseando ou até repetindo as palavras do meu amigo Mauri, essa também é uma causa que eu não vou deixar cair, eu não vou deixar subir. Eu não vou deixar desaparecer. Enquanto nós tivermos aqui e houver possibilidade, nós vamos brigar. Porque outros municípios, Isaías, estão oferecendo, não é perímetro urbano, não. É perímetro urbano, é terreno, é tudo que eles querem fazer. Né? É uma indústria que vai cuidar das nossas expertises, porque é uma indústria de agronegócio, que vai fixar o homem do campo no campo e que vai aumentar significativamente a bacia leiteira daquela região, uma vez que nós já temos uma forte concorrência, principalmente entre Nestlé e Copatos. Vindo agora um novo cliente para aqueles fazendeiros, não tenham dúvida que o progresso vai atingir e bater as portas de Santana de forma muito significativa. Nós deveríamos lutar e rezar todos os dias para que isso acontecesse em todos os distritos da nossa cidade, professor Edmir. E não podemos nos curvar diante de promotor, de juiz, de prefeito, de quem quer que seja. Nós estamos aqui e devemos nos curvar tão somente à Constituição e às leis. Fora isso, quem manda nessa cidade
são os vereadores. Porque, como disse antes, repito, todo o poder emana do povo e nós os representamos. E o povo quer isso. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Estou com a senhora e acredito que eu não. Os 17 vereadores estamos juntos nisso, não tenho nenhuma dúvida. Eu fico muito feliz, sabe, senhor presidente, com as suas palavras, porque você é um homem determinado e que vê e que quer o bem do nosso município. E eu sei que todos os vereadores também vão abraçar essa causa, porque nós não podemos impedir que o nosso progresso. Nossa cidade que nós queremos é uma cidade progressista, é uma cidade boa, onde nós podemos viver com qualidade de vida, né, senhor presidente? Senhor presidente, só para frisar, em momento nenhum a empresa nos procurou para fazer ação política para que isso acontecesse. Essa é uma situação que nós tivemos conhecimento e estamos tendo iniciativa própria para poder fazer essa indicação para o senhor prefeito mandar um projeto para alterar o perímetro urbano. Até porque, viu, Bosquinho, eu fico por entender, Maurício, me perdoa se eu ia falar, mas é porque a nossa Constituição diz lá no artigo 182 que a política urbana do município é nossa competência, observada a lei federal. A lei federal é a 10.557, que é o Estatuto da Cidade. O artigo 30 da Constituição diz que nós devemos legislar sobre aquilo que for de assunto de interesse local. E que devemos sempre observar a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, enfim. Ora, essa competência é nossa. Caso nós exerçamos essa competência com a iniciativa do prefeito e a nossa aprovação, aqueles que entenderem, seja cidadão, Ministério Público ou qualquer outro órgão de controle, que essa iniciativa ou que essa lei é inconstitucional, ele não deve se dirigir previamente à Câmara, porque o controle é prévio. E isso não existe. Controlar previamente os projetos de lei que serão encaminhados a essa casa ou que estão nessa casa é uma falta de respeito e de ética para a Procuradoria do município, com a Procuradoria da Câmara, porque se está errado, efetivamente vão oferecer o parecer pela inconstitucionalidade e um desrespeito com nós, vereadores. A lei só se torna lei depois de sancionada e publicada. A partir daí, aqueles que não concordam com a sua vigência devem se dirigir ao Tribunal de Justiça via Procurador-Geral de Justiça do Estado ou ao Supremo Tribunal Federal, dependendo do caso, para pedir a sua inconstitucionalidade. Meu amigo Mauri. Pela ordem. Senhor presidente, parabéns pelas palavras, concordo com tudo. E mais uma coisa, são 200 empregos diretos e mais de 1.000 indiretos, porque aquela região ali, eu sou de lá, eu conheço, a verdadeira indústria leiteira está ali. E outras áreas, eu gostaria de quem está barrando, está falando aí, que fizesse uma visita lá para conhecer a região, porque não conhece. Falando nisso, Mauri, hoje, eu recebi uma ligação do empresário Cláudio Nasser de Carvalho, aqui da nossa cidade, que também está construindo um grande distrito industrial em Vieiras. Isso. E eu tive a grata satisfação de ser convidado por ele, para amanhã estar lá conhecendo aquele empreendimento, e é uma das coisas que ele me falou, nós precisamos lutar por isso. Ontem tive um encontro com o Milton Roberto, reitor da universidade. Nós temos aqui, professora, a UFO, com o curso de Engenharia de Produção. Aos trancos e barrancos, a UFO veio para cá, está aqui. Agora, os meninos formam aqui, Isaías, e vão procurar emprego fora, Bosquinho. A indústria é nossa, é do agronegócio. Nós temos que estender um tapete vermelho para esse povo todos os dias e agradecer a presença deles aqui. Eu agradeço a presença de todos os senhores, pois não, Maurinho? É isso aí, excelência. Eu gostaria, após essa visita do senhor amanhã lá, em Vieiras, que depois o senhor comentasse aqui para a gente, porque eu já conheço, para ver a surpresa que o senhor vai ter lá. E gostaria que os outros que estão aí barrando também, que fosse lá, juntamente, para conhecer a nossa região, o que é a potência da nossa cidade. Muito obrigado, então. Eu comunico a questão da reunião da semana que vem. Um bom final de semana a todos. Senhor presidente, todos estão presentes. Obrigado, vereador.